Em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Olá, meu irmão, olá, minha irmã. Deus abençoe cada um de vocês. Sejam todos bem-vindos aqui neste canal, que é um canal de bênção, é um canal de graça. Eu não tenho dúvida disso, que Deus preparou esse momento para você. Deixe seu like, compartilhe esse momento, porque Deus vai falar contigo, tá bom? Meu irmão, minha irmã, é o seguinte. Aqui em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 14, vai dizer assim: se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação, e também é vã a nossa fé. Palavra do Senhor, graças a Deus. Eu lembro que uma vez, uma pessoa, em um dos grupos de oração que eu já fiz parte, né? Esse grupo faz muitos anos que eu não participo mais dele. Uma pessoa falou para mim bem assim: eu tenho visto que Deus ele se calou. Deus já não faz tantos milagres como no começo lá do grupo de oração, porque eu via essa pessoa dizendo, né? Era muitos milagres, muita gente era curada, muita gente era liberta, muitas coisas aconteciam, mas parece que Deus se calou nesses últimos tempos. Alguma coisa Deus quer falar conosco. E eu sou totalmente contrário a isso, né? Aí eu disse para ela: não, Deus não se calou. Eu não acredito que Deus vai mudar por causa disso. Eu acredito que nós paramos de acreditar. Nós já não acreditamos como acreditávamos antes. Então não é Deus que mudou. Deus não mudou. Então, eu sempre enfatizo isso, né? Se uma pregação que eu faço, se uma oração que eu faço não der frutos, seja de conversão, seja de libertação, seja de cura, alguma coisa está errado. Está errado alguma coisa, não é possível. Porque olha o que diz a palavra de Deus: se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e também a nossa fé. Se eu não acredito mais que eu tenho um Deus, que Ele continua vivo, que Ele não mudou, que Ele continua cumprindo as suas promessas, então se eu não acredito, por que eu continuo pregando? Por que eu continuo orando pelas pessoas? Então é vã a minha fé. Mas a partir do momento, meu irmão, minha irmã, que eu acredito que Jesus está vivo, e que o mesmo Jesus que curou lá na Judéia, na Samaria, na Galileia, por onde ele passava ali, né, quando ele esteve aqui presente de corpo mesmo, há mais de 2000 anos atrás, Jesus, se esse Jesus não continua fazendo o que ele fez no passado, é vã a minha fé. O que eu estou fazendo aqui? Por que eu ando com a Bíblia na mão? Por que eu rezo? Não é? Tem lógica isso? Não é verdade? Então, eu sempre confronto essas ideias de algumas pessoas. Que, você sempre fala muito de cura, muito de libertação, muito de não sei o que lá, de milagres. E aí? Ou eu acredito no que eu estou pregando, ou eu vou na palavra onde o próprio Jesus disse: olha, esses milagres acompanharão os que crerem. Expulsarão demônios no meu nome, falarão novas línguas, manusearão serpentes. E ele vai dizer: se vocês beberem algum veneno mortal, não lhes farão mal. Imporão as mãos dos enfermos e eles ficarão curados. E aí vai dizer a palavra que esses milagres acompanhavam os discípulos. É a promessa do Senhor. O meu pai, ele tinha uma dor de cabeça, gente, que era um inferno na vida do meu pai. Essa dor de cabeça, quando atacava meu pai, ele ficava 3 dias, ele tinha que deixar 3 dias meu pai ali quieto. O olho do meu pai afundava, parecia que sugava para dentro. Meu pai ficava ali, nem gostava que ninguém assim conversasse com ele,
de tanta dor, era de dar dó. E foram muitos anos meu pai vivendo isso. Eu lembro que chegou um dia num grupo de oração, um grupinho bem pequenininho que eu tinha. Eu tinha uma grande serva de oração nesse grupo, uma mulher muito ungida pelo Espírito Santo. E meu pai foi nesse grupo de oração. Eu que estava ministrando esse grupo, né, pregando, ministrando as orações. Aí no final do grupo, eu chamei essa serva e disse para ela: olha, meu pai tem um problema assim, 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 olha como que ele está abatido. É uma dor de cabeça que acompanha meu pai há muitos anos, de mês em mês, ataca essa dor, é terrível. E nós oramos pelo meu pai. Meu pai foi para o grupo de oração com aquela dor de cabeça, com o olho fundo, tadinho, sofrendo. Bom, foi o último dia que meu pai teve aquela dor de cabeça. Nunca mais. Nunca mais. E aí eu, por causa desses sinais, não, eu estou dando um exemplo, né, do que aconteceu, fora tantos outros milagres, se eu for contar aqui para vocês. Meu pai, diante de tudo isso, eu não posso me calar. Eu não posso me calar, meu irmão, minha irmã, quando eu vi um paraplégico, atrofiado, Jesus curá-lo e tirá-lo da cadeira de rodas. Eu não posso me calar quando o próprio meu pai teve uma meningite lá em 1990 e ele, no estado gravíssimo, mas pela boca de um profeta que profetizou a cura do meu pai, no outro dia meu pai se levantou. Meu pai saiu do coma. Meu pai se restabeleceu. Eu não posso me calar de falar desse Jesus que eu já vi pessoas com mais de 15 anos em cima de uma cama, totalmente vegetando por causa de uma opressão e depressão, e essa pessoa, por uma oração, se restabelecer e voltar à vida normal. Eu não posso me calar quando eu vi esquizofrênicos que se trancavam dentro de casa com medo de tudo, de todos, com medo de sair, há 2 anos, de sair no portão. E eu ver essa pessoa, na outra semana, dentro de um grupo de oração. Eu não posso me calar, meu irmão, minha irmã. Quando eu vi pessoas que a medicina não deu mais nada. A solução era a morte, o decreto era de morte. E por causa de uma oração, Jesus reverter toda a história. Sabe por que eu não posso me calar? Porque se eu me calo e se eu não acredito nesse Jesus que eu estou pregando, que a Bíblia fala, é vã a minha fé. Porque está dizendo, se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. Se eu não acredito que Ele está vivo, atuante hoje, no nosso tempo, então vamos se calar. Para que falar? Falar de um Deus morto, de um Deus que não é capaz de nada? Ele está vivo. Ele continua ressuscitando, Ele continua curando, Ele continua libertando, Ele continua fazendo milagres nos dias de hoje. Então acredita nisso. O teu Deus está vivo. O teu Deus ressuscitou. Então, quando tudo parecer perdido, saiba que Ele está vivo e Ele é poderoso para mudar qualquer situação da sua vida. Jesus, eu quero aproveitar esse momento, Senhor, para pedir sobre essa pessoa. Que essa pessoa experimente a tua ressurreição. Que essa pessoa possa ver um Deus vivo, glorioso, poderoso, capaz de transformar todas as coisas. Jesus, tem pessoas que perderam a fé, desanimaram, Senhor, porque as coisas ou pessoas levaram ela à descrença, a não acreditar mais que o Senhor é capaz. Mas eu creio que estás vivo, ressuscitado, que venceu a morte, que venceu o inferno, que venceu a doença, que venceu todo o mal deste mundo. E o Senhor ressuscitou para nos salvar. Por isso, Senhor, salva essa pessoa,
cura essa pessoa, liberta essa pessoa, restaura essa pessoa, que ela seja um testemunho vivo desse Deus ressuscitado e glorioso no meio de nós. Muito obrigado, Jesus, em nome do Pai, Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe, meu amado, minha amada. Deixa seu like, deixa seu comentário aí, tá bom? E amanhã tem mais vídeos aqui. Deus abençoe. Beijo no coração, fique com Deus.